Olá, acadêmicos do curso de Bacharelado em Administração Pública. É um prazer estar com vocês para ministrar a disciplina Políticas Públicas e Sociedade aqui no 8º módulo do curso de vocês. Eu sou o professor Carlos Roberto, sou cientista social, mestre em desenvolvimento social. Também sou pós-graduado em docência do ensino superior, psicopedagogia, didática e metodologia do ensino superior, educação profissional e tecnológica, ensino de sociologia no ensino médio, direitos humanos e cidadania e também em gestão pública. Desde já, parabenizo a todos pela escolha que fizeram, por enfrentarem o desafio que o ato de estudar nos impõe. Saliento a seriedade e o compromisso da instituição que vocês escolheram para realizar o curso. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, através do seu Centro de Educação à Distância, vem proporcionando educação de qualidade para milhares de pessoas que outrora ficavam aí às margens de uma formação superior pública e gratuita. No mais, espero contribuir pelo menos um pouco com a formação de vocês. Quero de início compartilhar com vocês um pensamento de Benjamin Franklin, que ao discursar sobre a relação ensino e aprendizagem, muito sabiamente diz o seguinte: tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. Vocês, acadêmicos do curso de Administração Pública, têm uma árdua missão pela frente. Serão vocês que irão, dentro dos nossos municípios, auxiliar os gestores, prefeitos, secretários e demais profissionais que lidam diretamente com a coisa pública, quanto aí às melhores condições para bem conduzir as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país. Por isso, sejam comprometidos com a formação de vocês. Queiram se envolver e aprender cada vez mais. Sejam curiosos. Não se contentem somente com o que será ensinado nas aulas. Busquem além. Leiam constantemente o mundo em que vocês estão inseridos. Todo o nosso conteúdo tem por base o caderno didático de vocês, disponibilizado no ambiente virtual. Este caderno didático é de autoria da professora Maria Paula Gomes dos Santos. Temos por objetivo, nesta aula, relacionar sociedade, regras e instituições, política e poder, liberalismo e democracia, definir grupos ou agregados sociais, conceituar Estado moderno, indicar as características do pensamento liberal e do pensamento marxista e explicar o capitalismo na visão marxista. Em se tratando das ciências sociais, é ponto pacífico que não há verdades definitivas sobre qualquer fenômeno, bem como não existe conceito fundamental que não esteja permanentemente sendo revisto e reformulado. Assim, nosso esforço neste curso destina-se a oferecer algumas chaves para o entendimento das dinâmicas que constituem a vida social e para a compreensão das possibilidades de sua administração, as quais se constituem por excelência no objeto de interesse das políticas públicas. As ciências sociais se ocupam de fenômenos que têm por principal característica dependerem da vontade dos homens. E isto tem diversas implicações relativas ao que seja considerado verdadeiro ou falso neste campo. Tal colocação, antes de começarmos as apresentações de cunho mais teórico, se faz necessária para que tanto vocês quanto eu não nos percamos na ilusão de que iremos vencer, dar por encerrado os assuntos, os conceitos, as temáticas que serão aqui trabalhados por nós. Não pretendemos aqui tecer julgamentos de valores, apenas apresentar pontos de vista que por vezes podem sim ser alinhados com os nossos, mas não necessariamente serão. Sociedade e suas instituições. A sociedade pode ser definida como uma contextura, no dizer dos pensadores Horkheimer e Adorno, na qual se processam relações entre indivíduos ou grupos regidas por regras e instituições. Estas, por sua vez, estabelecem os papéis sociais, ou seja, um manual de conduta a ser seguido por cada indivíduo em cada contexto social específico. A família, por exemplo,
é uma instituição social na qual estão previstas as regras de conduta e os papéis sociais de cada membro. Ser pai, mãe, filho, filha, neto, avô, avó, tio, sobrinho, ou seja, uma dimensão de papéis sociais estabelecidos. As regras e instituições podem ser formais ou informais, isto é, podem ser estabelecidas e fiscalizadas de forma deliberada e explícita por uma autoridade pública, como são as leis aí no Estado contemporâneo, ou instituídas e cobradas informalmente, pela tradição e também pelos costumes. Sabemos que muitas das regras informais, não sendo leis, tá ok? Exercem muitas vezes mais pressão e impacto na sociedade do que até mesmo aquelas regras que são formalmente instituídas, ou seja, aquelas que estão escritas em leis. O poder da sociedade. Esta ilustração traz em imagem a questão da força que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Reparem que o personagem com bigode torna-se estranho, um destaque num ambiente em que o bigode não é a moda social vigente. Os nossos hábitos constituem-se numa imposição social, que muitas vezes é sutil, imperceptível, já outras vezes é mais explícito. Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, o poder que a sociedade exerce sobre o indivíduo é decisivo para as suas práticas e escolhas cotidianas. E este poder pode tanto estar legalmente instituído ou apenas baseado nos costumes, tradições e consensos sociais estabelecidos. Podemos compreender o termo sociedade como referente de uma ordem a qual pode ser comparada a uma teia, onde se dão interações entre indivíduos e ou grupos. Essas interações são pautadas necessariamente pelas regras e instituições e pelos papéis que mencionamos anteriormente. Estes modelam os comportamentos individuais e coletivos, indicando o que se pode e o que não se pode fazer num dado contexto social. Olhem bem, é importante salientar que cada sociedade terá suas próprias formas de organização e padronização daquilo que é considerado certo ou errado. Sendo assim, o que vale como regra para um tipo de sociedade pode muito bem não ser para outra. Gente, eu aproveito aqui o contexto para fazer uma chamada importante. Cada sociedade, cada grupo, possui a sua forma de ver e viver no mundo. Em se falando de sociedade, não trabalhamos com a categorização ou ranqueamento de qual seja melhor ou pior. Na sociologia e também na antropologia, nós trabalhamos muito com a perspectiva do respeito às diversas manifestações sociais e culturais. Ao contrário de uma visão etnocêntrica, que tende a ver um grupo e suas práticas como superiores, nós preferimos entender que cada sociedade tem suas dinâmicas e práticas sociais que lhes são peculiares. As instituições sociais. A origem das instituições sociais remete a disputas pelo controle de recursos sociais importantes para a coesão e reprodução de uma dada sociedade. Podemos dizer que na base das instituições sociais estão os conflitos em torno de recursos relevantes. Esses recursos podem ser materiais, como a terra e o alimento, ou imateriais, como o poder e o prestígio. Sua importância para a sociedade e o grau em que os indivíduos desejam controlá-los depende dos valores de cada sociedade. Os grupos sociais ou agregados sociais, entendidos como as unidades básicas da sociedade, se definem pela adesão voluntária ou involuntária de um conjunto de indivíduos a certas regras e instituições. E se distinguem um dos outros pela particularidade das regras que comandam cada um deles. Etnias, classes, grupos religiosos, famílias, clãs, nacionalidades, grupos de interesses, entre outros, constituem agregados ou grupos sociais. Os grupos admitem indivíduos com múltiplos pertencimentos, ou seja, um mesmo indivíduo pode estar referido a diversos grupos a um só tempo.
Nas sociedades industriais e urbanas contemporâneas, as chamadas sociedades complexas, uma enorme variedade de grupos coexiste e interage numa mesma teia, seguindo regras às vezes muito distintas e até contraditórias. Já as sociedades ditas tradicionais, baseadas tão somente em regras e costumes não escritos, admitem menor variabilidade de grupos internos e menor quantidade de pertencimentos diversificados de seus indivíduos. Podemos dizer que a complexidade de uma sociedade é dada pelo grau de variedade dos seus grupos sociais, somado à multiplicidade de vínculos que um mesmo indivíduo pode manter com eles. As interações sociais que se dão tanto entre indivíduos quanto entre grupos podem ocorrer de forma cooperativa, competitiva ou conflitiva. O que determina qual dessas formas prevalecerá numa determinada interação são os interesses e valores dos indivíduos ou grupos envolvidos diante de situações específicas. Se o dinheiro é importante na sociedade, a competição por ele pode ser dura, do mesmo modo que a competição entre irmãos mais velhos e mais novos em sociedades onde a primogenitura assegura aí muitos privilégios. A competição pelo controle de recursos, portanto, gera conflitos sociais que podem ser mais ou menos predatórios, isto é, mais ou menos ameaçadores à coesão interna do grupo e à sua reprodução social. São essas ameaças que geram a necessidade de ordenamentos sociais, ou seja, instituições e regras demarcadores dos limites da própria competição. É precisamente o receio da competição predatória entre os homens que dá origem ao Estado. Segundo os filósofos políticos contratualistas dos séculos XVI e XVII, especialmente o Hobbes, o Locke e o Rousseau, já aí conhecido por muitos de vocês. Segundo estes pensadores, o Estado deriva de um pacto ou contrato ao qual os indivíduos aderem voluntariamente para evitar a guerra permanente e o despotismo. A rigor, o contrato social é para os contratualistas a origem e o fundamento da própria sociedade e do poder político. Bem, prezados cursistas, chegamos assim ao final da nossa primeira parte, tá ok? Desta aula. Na próxima videoaula, nós abordaremos sobre política, poder, Estado e governo. Aguardo vocês para darmos sequência. Um forte abraço!